Você que tem 35 a 45 anos, cuidado, porque o seu casamento pode estar em risco. Aqui quem fala é o Dr. André Reis. Estamos começando mais um quadro Saúde em Dia com o Dr. André Reis, que sou eu. E que quadro é esse? Que a gente tira dúvidas, fala com vocês aí e traz histórias fora dos nossos bastidores ali, que é o nosso consultório, beleza? Então fica com a gente. E você que tem 35 anos, 45 anos ou tem mais, por que você tem que tomar cuidado? Bom, essa fase, tá? E essa pergunta aqui, que na verdade é uma indagação, são para mulheres que têm de 35 a 45 anos. Por quê? Porque é uma fase em que ela começa a ter uma transição hormonal, ou seja, ela está entrando na perimenopausa. E essa fase tem muitos sintomas. Sintomas esses que pode te levar a ter irritação, alteração de humor, esquecimento, cansaço, fadiga. Ou seja, você começa a não ser compreendida por você e nem pelo seu companheiro. E a gente tem dados aqui que mostram que 65% dos homens não conseguem compreender a mulher que está na perimenopausa. Olha só que loucura. Você entende o porquê que essa fase é uma fase de risco? Outra coisa, dados de estudos mostram que 70% dos casamentos terminam nessa faixa etária porque a mulher está com todos os sintomas que nem ela se entende e muito menos esse companheiro aí. Então, se você está assistindo esse vídeo, já compartilha, comenta aqui se você não está passando por isso ou conhece alguém que está passando por isso, que eu vou te dizer o porquê que você deve tomar alerta e tomar cuidado com essa fase, beleza? Olha só, a gente sabe hoje no Brasil que a mulher entra na menopausa com 51 anos de idade. Só que a gente sabe hoje que a perimenopausa, ou seja, a pré-menopausa, ela começa até 10 anos antes. E aí acontece o fenômeno que a gente fala que é a falência ovariana, que é quando o seu ovário não consegue mais funcionar e produzir os seus hormônios de forma natural, tá? E aí sobe um hormônio chamado FSH. Quando você olhar esse exame, que o médico te pedir, tá? Que você estiver nessa fase, você tem que pedir FSH. Se FSH ficar muito alto, a partir de 20, 30 ali, os seus ovários começaram a não funcionar direito. E você não vai conseguir produzir estrogênio, progesterona e testosterona, que são verdadeiros maestros da sua saúde. Levando, quando está de forma equilibrada, você não sente nada. Mas agora, se você começar a tiver déficit, ou seja, deficiência desses hormônios, porque não está sendo mais produzidos, devido ao processo de envelhecimento, você vai começar a ter essas queixas. E uma das que eu não falei aqui é o famoso calorão, que 80% das mulheres vão ter, tá? Só 20% que não vai ter. Então, se você tem calorão, você está com uma coisa chamada aumento do risco cardiovascular, né? Que é sua maior chance de ter um infarto ou um AVC, ou seja, diminuindo a sua expectativa de vida. Entende? Eu estou estendendo aqui, né? Porque, de fato, você precisa mandar esse vídeo para o seu marido, para o seu companheiro e para aquela mulher que está aí com os seus 35 e 45 anos, tá? Então, muita coisa acontece aqui, pessoal. A primeira coisa que acontece é você começa a ganhar gordura em região abdominal. Outra coisa que acontece é você começa a aumentar os níveis inflamatórios no seu corpo. Citocinas inflamatórias aumentam, fazendo com que você tenha mais dores articulares. Você começa a ficar mais cansada, né? Ou seja, a sua vida vai ficando mais difícil pela não produção desses hormônios. E aí fica a pergunta, né? Ah, doutor, mas repor hormônio vai me dar câncer? Cara, se Deus te fez produzir esses hormônios, por que te daria câncer? Você já parou para se perguntar isso? E, por exemplo, é na fase da juventude que você mais produz hormônio. Por que você não teve câncer? Você também já parou para pensar nisso? Então são perguntas que você tem que se fazer. Então, você não pode deixar de mandar esse vídeo pro seu marido. Eu vou trazer agora aqui algumas histórias que acontecem no dia a dia de mulheres que estão passando por essa fase aqui, tá? Olha só, em 2022, eu atendi a primeira mulher que me deu esse alerta da perimenopausa. Ela chegou, eu vou contar isso no meu consultório, tá? Depois eu vou levar para casa e daí fora do consultório. Ela chegou na minha sala e ela falou assim, doutor, é o seguinte, eu tenho 38 anos, não sei o que está acontecendo comigo. Toda hora eu sinto raiva do meu marido. Toda hora parece que eu não sei quem eu sou. Eu não estou me entendendo. Eu estou esquecida.
Ou seja, eu saio para comprar alguma coisa e esqueço o que, que eu vou comprar. O meu marido faz qualquer coisa, eu tenho vontade de pular no pescoço dele. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu, nesse mesmo momento, eu não entendia dessa. Não é uma, na verdade, não é uma doença. Na verdade, ela está associada à sua idade do processo de envelhecimento ovariano. Ou seja, você está chegando no fim da sua idade reprodutiva. E eu sempre gosto de deixar bem claro que é o fim da sua idade reprodutiva, não é o fim da sua vida. Entende? Então, eu fiquei também muito assustado, porque, pô, a mulher está irritada, quer matar o marido. O que, que você pensa? Você pensa que é uma doença psiquiátrica. Quando, na verdade, é uma fase da vida da mulher que precisa ser associada sintomas e idade. E olhar para ela e falar assim, isso é uma coisa chamada perimenopausa e você precisa repor hormônio, tá? Outra causa que também acontece, a mulher tá saindo com o marido, de repente ela fica com raiva dele. Chega a ficar vermelha, né? Aquela cara pesada. Não entende o filho, fica cansada, começa a ganhar gordura em região de abdômen, né? Às vezes, nesse mesmo momento, ela recebe um diagnóstico de diabetes, de hipertensão, gordura no fígado e começa a perder sua autoestima. Você conhece alguém que está passando por isso? Né? É muito comum esse caso dentro do meu consultório. Então, só para vocês relembrarem, 65% dos homens não entendem a mulher nessa fase e 70% dos casamentos terminam também nessa fase de transição menopausal e de menopausa porque o homem não compreende a mulher que está do lado dele e nem a mulher também. Então, se você está sentindo todos os sintomas, conhece alguém que está passando por algum exemplo desse aqui que eu acabei de passar para você agora, procura um endocrinologista ou algum médico. Eu sempre gosto de falar que você tem que procurar um médico que queira te ajudar. Porque muitas vezes você vai no especialista, mas ele não tem essa delicadeza de dar atenção, de mostrar, de te acolher. Ele precisa te acolher e te entender, não te julgar, beleza? Então, eu sempre gosto de deixar outra coisa muito bem clara. É sobre a sua saúde. Então, eu gosto de deixar essa frase que é: sentir dor não é normal. Ou seja física, mental ou espiritual. Se você vai num profissional que ele não te dá atenção, não te acolhe, não te entende, mesmo que muitas vezes ele nem saiba o que vai fazer com o seu caso, ele tem que ter esse acolhimento com você, te entender e muitas vezes mandar para uma pessoa que saiba mais que ele. Então, pediu chegou no primeiro profissional, ele não te entendeu, você não se sentiu acolhida, vai pro segundo. Ah, eu vou pro segundo, também não me entendeu, vai pro terceiro. É sua saúde, beleza? Então não deixa de seguir a gente aqui, porque esse tipo de informação eu vou trazer cada vez mais para você e é através da sua curtida, de nos seguir, que a gente também vai trazer cada vez mais convidados e eu vou me empolgar para trazer conteúdos cada vez melhores para vocês, beleza?